Hello, how are you doing today? Bom, hoje estou trazendo um plano de estudo para vocês, tá? É bem tranquilo, focado no listening. E aí, vamos lá, vou apresentar para vocês e vou explicando os detalhes durante a apresentação. Bom, primeiro, para essas férias, eu preparei um plano de estudo para vocês praticarem o listening, tá? O listening nada mais é do que a compreensão do inglês. É um dos 4 pilares do inglês que é de extrema importância para quem está estudando inglês, né? A compreensão. Quanto mais você entende, melhor fica a sua comunicação. Claro que não é só entender, precisa também aprender palavras. E para isso aqui eu preparei um plano bem interessante, que vai funcionar do seguinte. Talvez você não tenha o costume de ouvir podcast ou áudio em inglês, algo do tipo. Então, hoje nós vamos usar o All Ears English, que é um canal de inglês, tá? De podcast. E aqui a gente tem mais de quase 2.000 episódios já, né? Então esse podcast assim, esse podcast específico é o que eu mais gosto hoje em dia, tá? Eu já escuto esse podcast desde quando eu comecei a estudar inglês, desde os meus primeiros 6 meses aí estudando inglês. Eu posso dizer por experiência própria que é um dos melhores canais para quem está estudando inglês hoje em dia. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que vocês não precisam ouvir o podcast naquele foco assim de querer entender tudo que está sendo dito, tá? Isso aí a gente vai construir ao longo do tempo. O mais importante é você criar o hábito, o costume mesmo de ouvir podcast diariamente, o que é bem difícil, né? E assim, eu gosto desse podcast porque os áudios são bem curtos, são cerca de 15 a 20 minutos. Então, se você conseguir tirar esse tempinho ali do seu dia, você coloca o podcast ali e vai ouvir, tanto de forma indireta quanto de forma direta, né? De forma indireta é quando você está executando uma atividade, fazendo alguma tarefa, e de forma direta é quando realmente você senta para poder ouvir e tenta ali entender o que está sendo dito. É uma atividade bem interessante que vocês deveriam fazer para melhorar a sua compreensão. E hoje, vamos voltar aqui, o plano de estudo que eu preparei, ele é muito interessante por causa disso. Primeiro, eu selecionei 30 podcasts desse mesmo canal, para você poder, os 30 que eu achei mais interessante assim para o nosso plano de estudo. E aí, qual que é a missão? Você vai ter uma missão importante. Dentro desse tempo que a gente vai estar off, né, que é o período de férias, você vai ouvir um podcast por dia na primeira semana. Na semana 1, a gente vai começar com um podcast para você ir se adaptando, né, para não ficar uma coisa assim muito radical inicialmente. Mas cada podcast que você ouvir, você vai ter outra missão, que é a missão 2. Eu vou mandar para você esse caderno aqui que eu criei também, né? E aqui no título você já consegue ver qual que é a proposta. Você vai ouvir o podcast e retirar 5 palavras deste podcast, tá? Eu não consigo escrever a palavra, eu não sei como que escreve essa palavra. Pode escrever da maneira que você entender. Se você tenta colocar o som, sabe? Tipo assim, não consegui escrever thought. Uma sugestão é você colocar o áudio perto do Google Tradutor, coloca assim para reconhecer, para poder falar, né? Clica no botão de falar do Google Tradutor e aí você aperta o play no áudio que vai aparecer lá, tá? Eu vou fazer um vídeo depois ensinando a fazer isso. Mas não tem problema, tenta focar nas palavras que você conseguiu entender. E aí você vai tirar 5 de cada episódio. E aí você vai preencher aqui, ó, episódio 1, 5 palavras, episódio 2, 5 palavras e assim por diante. E aí, na segunda semana, a gente vai aumentar a intensidade dos podcasts. Então, se na primeira você ouviu um podcast por dia, na segunda semana você vai ouvir 2 podcasts por dia, tá? E aí vai te tomar 30 minutinhos, 40 minutos do seu tempo no máximo para você poder ouvir esses podcasts, tá bom? E aí, mesmo esquema, vai ouvir 2 podcasts e de cada episódio que você ouvir, você vai vir aqui e anotar as palavras, ok? Então é muito importante que vocês anotem as palavras, porque depois a gente vai ter uma outra atividade para com essas palavras, tá bom? Então, beleza. A primeira semana
um por dia, a segunda semana 2 por dia e a terceira semana 3 podcasts por dia, tá? E fazendo o mesmo esquema. Ao final da terceira semana a gente já vai ter voltado, né, para nossas aulas. E aí, qual que é a ideia? A gente vai ter 150 palavras novas. E essas palavras, a gente vai ter um outro desafio com elas, que é vocês criarem frases com essas palavras, tá? Então, você vai criar uma pequena frase com ela para você ir aprendendo, ok? Você pegou 150 palavras, agora você precisa aprender elas de fato, ok? Tanto a pronúncia, né, quanto encaixá-las na frase e por aí vai. Então, só para a gente poder resumir aqui, ó. Então, o foco principal do plano é o listening, que é compreensão, né? Ouvir. E o desafio tem uma durabilidade de 15 dias, tá? Então, é você ouvir de segunda a sexta, ter a pausa do fim de semana e retornar na semana seguinte. E aí, vamos começar esse desafio no dia 27/12, que no caso é amanhã, terça-feira, um dia após a gravação deste vídeo. E aí, a primeira semana termina no dia 30/12, que é sexta-feira. Depois, vai do dia 2 ao dia 7 e do dia 9 ao dia 13, tá bom? Então, basicamente é isso. E aqui, ó, igual eu deixei aqui, ó, a ideia é você introduzir os podcasts na sua rotina de uma forma suave, né? Para quem não tem o costume de ouvir, é muito importante ouvir podcast, porque ele te traz para mais próximo do inglês e você automaticamente vai ficando mais familiarizado com o inglês, né? E com as aulas de conversação que a gente tem feito, você vai ficando mais assim, mais fluente, você vai tendo mais a malandragem ali de ouvir, entender, de contextualizar, sabe? Então assim, é super importante que vocês façam isso, ok? Então galera, para esse desafio, o que eu quero que vocês façam também? Toda vez que vocês ouvirem um podcast, vocês postem no Instagram, tá? Marca a nossa página, né? English with Gust. Marca lá para me saber se você realmente está fazendo. Eu também vou fazer o desafio com vocês, vou ouvir todos os dias, tá bom? Seguindo esse cronograma que eu preparei para vocês e vou mandar mensagem todos os dias no WhatsApp lembrando vocês o desafio, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse plano de estudo. E aqui, ó, Ronaldinho Galo Side. See you next time. Se não fizer o see you next time, eu vou saber, hein? Eu sinto quando faz ou não, hein? Fechou? Então tamo junto, galera. Bye, bye. See you.